Outros possíveis títulos para este vídeo de escritos aleatórios de Cristo: seguir o Velho Testamento no Novo em Cristo é maldição. Os levitas da graça em Cristo são os pregadores de ruas que não aceitam dinheiro. Quem conhece a palavra tem medo e não sustenta a religião com dinheiro. A real igreja do Novo Testamento. A prova das figuras leva ao sacrifício de cruz, fora do sistema, o denunciando nas ruas. Os homens querem fazer congregações, mas Deus quer que se espalhem para pregar correto. Hashtag 61 Os estudiosos da Bíblia confundem sempre o Deus de Israel do Velho Testamento com o príncipe desse mundo atual, que é Satanás e seus demônios, o Deus desse tempo presente, que dá tudo o que a carne humana deseja. O Deus verdadeiro somente dá o conhecimento, o discernimento dos espíritos e o poder para fugir da riqueza e idolatria, que é o poder de anunciar Cristo de graça pelas ruas, na humilhação. Os estudiosos idolatrados num pedestal dizem que isso é loucura, mas loucura é não ter raciocínio para alcançar a prova das figuras e trocar a vida eterna por vergonha, desprezo e dor eterna. Ter uma família bonita, um bom emprego, e ir para a igreja todo final de semana parece ser algo abençoado, mas é maldição, que Satanás adora pessoas desse jeito, que ficam enclausuradas numa religião, e não saem para pregar a palavra correta pelas ruas. E isso é uma afronta a Deus. Todo pecado e maldição está na pregação errada, fora da linha de raciocínio desses escritos. Isso significa que uma pessoa devassa, cheia de crimes e adultérios, vai para o mesmo lugar de um pastor ou um religioso, que nunca fez sexo na vida, nem roubou e nem matou. Esse que parece um santo vai para o inferno invisível simplesmente porque não pregou a palavra de Cristo, ou pregou errado nos púlpitos religiosos. Essa pessoa que parece perfeita aos nossos olhos é muito má, caso não goste desses escritos, ou até zomba. As pessoas estão procurando ser uma figura notável nos palcos, ou ser aceita numa facção rebelde contra Deus, mas correm apavoradas dessa ideia de anunciar Cristo de graça pelas ruas, fora do dinheiro e ostentação. O medo que elas têm de ouvir essa verdade já é sinal que a sua fé não tem sustentação, porque têm medo de descobrir que estão enganadas numa religião, e isso já demonstra sua idolatria e cegueira a este mundo, se jogando cegamente no abismo, sem querer entender como são as figuras e a vontade de Deus. Esse Deus desse tempo presente tem tanto poder te enganar, permitido por Deus, que fazem curas, sinais e maravilhas, parecidas com o que Cristo e os apóstolos fizeram no começo, mas os escolhidos terão a vida eterna, que é esse discernimento e poder de fazer a vontade de Deus. No parágrafo acima está contido os dois versículos que parecem contraditórios, mas se completam, o que diz que os sinais de maravilha seguiriam os que creem, e o versículo que diz que os falsos cristos e falsos profetas fariam tão grandes sinais que enganariam, se possível, até os escolhidos. Na verdade, os falsos profetas não têm fé em Cristo, mas fé nos demônios, que pensam ou dizem ser Cristo. Em Mateus 7:22 está bem claro que os que morreram fazendo sinais e maravilhas foram para o inferno na eternidade, porque praticaram a iniquidade em nome de Jesus, que é ficar rico e famoso com poderes de demônios. Entender a palavra é simples, é só contrastar o visível corruptível com o invisível eterno. Por exemplo, quando se diz que se conhece a árvore pelos frutos, é o que esse pastor produz, se é dinheiro, ou se é esse conhecimento. Produzir templos e instituições é construir uma casa na areia, que cai no temporal, que é o lago de fogo. Lembrando que quem abandona essa compreensão para seguir o Velho Testamento para Israel, não está seguindo o Velho Testamento, porque já passou, está seguindo Satanás e seus demônios para o lago de fogo. As Escrituras de Deus têm tantas doutrinas e mistérios quanto os cabelos do couro cabeludo da cabeça, por isso precisamos usar a memória para não esquecer nenhum ponto e impedir que sejamos influenciados para o mal. Um dos mistérios é que a morte sacrificial de Cristo ocorreu fora do templo religioso, indicando que o sacrifício agradável a Deus é fora do sistema material, portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Hebreus 13:13. Outro mistério é que os levitas não herdaram terras, porque a sua herança é o Senhor, significando que na graça em Cristo a nossa herança de direito é a palavra de Deus anunciada, que é melhor do que ouro e prata. Os levitas da graça em Cristo são os pregadores de ruas, que denunciam os falsos profetas que Cristo alerta, que são os que pegam dinheiro em nome de Deus,
famosos e seguidos na atualidade. Os dízimos que esses levitas da graça podem receber não são dinheiro, mas são os convertidos pelo seu próprio ensino, ovelhas que se tornaram pastores, que alimentam o reino invisível de Deus. A figura dos dízimos das colheitas que o povo de Israel dava aos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros, de 3 em 3 anos, é a nossa vida entregue na obra do ensino das figuras de Deus, na qual as almas despertas são também os dízimos na graça em Cristo, tudo espiritual no evangelismo de rua, pois em Cristo é tudo novo, não tem lugar para rituais ou qualquer coisa material da velha aliança, pois a graça é inversa, tudo se concentra no evangelismo de rua com a pregação correta, como desses escritos. A ordem não é convidar para uma igreja atual, mas convidar para o conhecimento da palavra e sua divulgação, o que para isso não tem lei contrária, pois é a vontade perfeita de Deus para todo aquele que já é maduro no Evangelho. O número 3 está ligado com a duração da nossa vida terrena, por isso os dízimos eram juntados de 3 em 3 anos. Os mistérios da palavra são muito detalhistas, e devem ser meditados com profundidade, para vencer qualquer debate contra os materialistas da palavra, que querem ficar ricos, investindo na terra por meio de Cristo, que também é enterrar o talento na parábola dos talentos. Seguir qualquer coisa da velha aliança em Cristo é maldição, pois em Cristo é somente falar correto de Jesus Cristo aos presentes, e isso não tinha no Velho Testamento. Sabemos que Deus odeia os pecados sexuais e de ganância, mas Deus sabe perfeitamente que somos carnes, e que os hormônios, juntamente com os demônios, guerreiam contra a vontade de Deus, nos forçando a experimentar o gozo do pecado, que traz arrependimento ao se conhecer a vontade de Deus. Por isso Deus nos perdoa e não leva em conta o tempo da ignorância, como fez com a mulher adúltera, dizendo para ela buscar a Deus e não pecar mais. O poder da conversão, isto é, o poder das figuras da palavra de Deus de provar o céu e o inferno depois da morte física, nos dá medo suficiente para largar o gozo do pecado e ficar somente com o gozo do evangelismo de rua, que traz alegria e certeza da salvação. Isso significa que os mistérios das figuras da palavra de Deus têm poder de testemunhar e provar que todo milagre aconteceu no passado e vai acontecer no futuro, no além. E ninguém é tolo de trocar uma eternidade de satisfação na aprovação eterna por um mínimo possível de gozo no pecado. Não se engane, quem conheceu os mistérios dos códigos simbólicos da Bíblia, que é conhecer e ser conhecido por Cristo, não vai mais cometer pecados, como de fornicação e de corrupção de pegar dinheiro em nome de Deus, mas vai para as ruas anunciar essa verdade gratuitamente, que é o único sacrifício de animal que perdoa pecados hoje em dia na graça, e esta verdade anunciada é o sangue da nova aliança que tira o pecado de quem prega e de quem ouve, e o pecado é não ter consciência disso, vivendo sem direção e terreno firme, na incerteza, como ovelhas que não têm Cristo como pastor, mas homens mercenários que só querem dinheiro. Espírito de porco, que tem unha fendida que se divide em duas, mas não rumina, é quem prega a verdade dos dois destinos eternos, o céu e o lago de fogo, representado pela unha que se divide em duas, mas também prega que para alcançar a salvação necessita frequentar o sistema religioso de usos e costumes, negando a pregação correta nas ruas que denuncia os falsos profetas famosos. Esses porcos pregam errado porque não prestam atenção nas coisas escritas, ou seja, não meditam direito nas palavras, e isso é representado pelo porco que não rumina, são superficiais e oportunistas, que só querem fama e poder nesse mundo, que é o curso podre desse mundo. Esses usos e costumes pode-se dizer que sejam dízimos, frequentar templos, modas de roupa, necessidade de documento em cartório, casamentos no civil e muitas outras coisas desnecessárias para a salvação, que se tornaram lei pelos homens, forçando uma carga pesada, que impede de sair voando livre, pregando de graça pelas ruas. Esses que pregam em cima de um púlpito ou para uma multidão de seguidores na internet são espíritos de porcos que você não deve comer, ou seja, não deve concordar e seguir. Siga Jesus Cristo pelas ruas do mundo, pregando de graça fora do sistema religioso como sacrifício racional agradável a Deus, fora das portas do Templo de Jerusalém. Qual o mistério de toda a Escritura celeste em seus rituais alegóricos, parábolas e Apocalipse?
É que a pessoa, ao entender essa linguagem das figuras, vai ter prova da realidade eterna e discernimento dos espíritos que enganam as religiões. Por isso, maravilhado, nunca vai deixar de alertar as pessoas desse engano religioso até o fim da vida. As Escrituras têm muitos versículos, que formam uma unidade, e ficar baseado em apenas um versículo é um grande erro, que demonstra a sua falta de humildade, idolatria e fascínio a este mundo, defende algo ensinado errado pelos materialistas. Muitos não enxergam a linha divisória do Velho e do Novo Testamento nos ensinos de Cristo, porque uma aliança é completamente diferente da outra, pois uma é carnal e outra espiritual. Isso significa que tudo aponta para o evangelismo de ruas fora do sistema religioso, político e econômico do mundo, aonde não tem templo, arrecadações e reuniões aparentes. A igreja da qual Cristo fala do Novo Testamento não é a grande reunião do passado lá em Israel 3 vezes ao ano, mas é o evangelismo de rua de 2 ou 3 reunidos no nome dele, o qual é esse alerta desses escritos. Acorda, os materialistas nunca vão se sujeitar à ordem de Cristo de pregar de graça pelas ruas, mas querem ser exaltados pelos homens por um grupo religioso. Por isso o provérbio já dizia, precedendo a honra vai a humildade, mas eles querem o céu mas não querem se humilhar. Resumindo, os falsos profetas, para defender seu império religioso, vão se apegar a alguns versículos mal compreendidos e rejeitar outros versículos cruciais. O homem sempre procurou se reunir para ouvir as mesmas mentiras, mas Deus sempre procurou se espalhar para divulgar a verdade nos 4 cantos do mundo, sem divisões ou placas. Quem segue alguns versículos isolados da Bíblia não está seguindo a Cristo, mas seguindo os padres e teólogos, que adulteram as palavras, para dar respaldo às construções de templos e grandes reuniões na graça, porque isso dá lucro aos seus senhores. Não devemos seguir a letra limitada, mas o espírito do que as figuras apontam. Os falsos profetas da atualidade adoram atribuir para si tudo o que era justo e honesto no princípio com os apóstolos. Por exemplo, aquele versículo em Hebreus que diz para não deixar a congregação, eles adoram recitar em suas congregações, mas as suas congregações é o covil de salteadores que Cristo fala que transformaram a sua palavra, casa de oração. A congregação dos apóstolos no começo não tinha arrecadação para a construção de templos, nem domínio político como é hoje, era clandestina de portas fechadas por causa da perseguição religiosa. Podemos dizer que era uma reunião gratuita, de 2 ou 3, que falam de Cristo, como um evangelismo de rua. O evangelismo de rua de quem ficou maravilhado com as provas das figuras é a Igreja de Cristo do Novo Testamento, que nunca vai deixar de alertar o mundo. O sacrifício aceitável a Deus é fora do templo religioso, como foi a morte de cruz de Cristo, como o livro de Hebreus bem descreve. Isso significa que a adoração é fora do templo, não num palco de altar. O livro de Hebreus também descreve a Igreja de Cristo do Novo Testamento, que é dos primogênitos inscritos nos céus, e não pelos homens numa religião. Esses templos que eles chamam de congregações são o bezerro de ouro, a prostituta montada na besta, os altares de Baal derrubado por Josué, que é esta palavra. Em Mateus 18, quando Cristo discorre sobre a grande reunião de Israel, 3 vezes ao ano, os falsos profetas atribuem isso à Igreja do Novo Testamento, que não tem nada a ver, pois é tudo novo. Deus, na sua sabedoria, criou um livro enigmático, para que os homens não o destruíssem e pudessem enganar os soberbos e amantes desse mundo. Diante disso, é eternamente fatal basear a sua regra de fé e prática a um versículo isolado, sem compreender a solução de todo o enigma das Escrituras. Além de que podemos ver que o Novo Testamento foi sutilmente adulterado pelos padres e teólogos, porque certas palavras não batem com as figuras e vemos que não se encaixam com o entendimento. Como exemplo, temos que está escrito que Paulo recebeu o salário das igrejas, como se ele fosse um assalariado religioso, condenado por Cristo, também que os cristãos adoravam Deus no templo, se era de lá que vinham as perseguições religiosas, e, também, para não deixar a grande congregação, se Cristo mandou nos espalhar para evangelizar. Que bom que você ouviu tudo! Se gostou, é sinal que você é uma igreja ambulante, pois sempre vai falar de Cristo, compartilhando essa palavra da prova da vida eterna. Fica com Cristo, até breve.